Olá, turma! Bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou o professor Reinaldo e olha, eu tô super empolgado para guiar a gente por essa jornada incrível. Hoje, nós vamos desvendar os mistérios daquelas forças fundamentais que controlam as temperaturas do nosso planeta inteiro. A ideia aqui é transformar conceitos que parecem distantes e complicados em algo que a gente consiga visualizar no nosso dia a dia. Então, peguem os cadernos e vamos nessa! Passando rapidinho pelo nosso roteiro. Vamos ter as nossas boas-vindas, depois o efeito lanterna, a posição solar no verão, o intrigante paradoxo polar, o papel do gelo e, por fim, a circulação global de calor. É uma viagem que vai do nosso quarto até o planeta inteiro. Seção 1. Bem-vindos à aula. Uma introdução rápida à dinâmica das temperaturas. Seção 2. O efeito lanterna. Entendendo a incidência solar. Sabe, muita gente acha que o que dita o calor aqui na Terra é só a nossa distância do Sol. E até faz sentido pensar assim num primeiro momento, né? Mas a verdade científica é muito mais elegante. Tudo depende de como a nossa órbita e a inclinação do planeta alteram o ângulo dessa luz. E para a gente começar com o pé direito, precisamos formalizar um conceito, só para garantir que todo mundo aqui da classe fale a mesma língua. Incidência solar. Basicamente é o ângulo em que a radiação do Sol bate na superfície da Terra. É exatamente esse ângulo que define se a gente vai sentir mais ou menos calor. Pensem numa lanterna. Sério, é o melhor jeito de visualizar isso. Olhem como isso traduz a ideia perfeitamente. Se a gente aponta uma lanterna direto para baixo, bem reta, a luz fica super concentrada num círculo pequeno ali no chão, não é? A energia ali é forte, intensa. Agora, se a gente inclina essa mesma lanterna, o que acontece? A mesmíssima quantidade de luz se espalha por uma área bem maior e a intensidade cai bastante, fica mais fraco. Pessoal, é literalmente assim que os raios de sol funcionam quando tocam o nosso chão. Seção 3. Verão e posição solar. Como um sol alto aquece a Terra. Então, se a gente aplicar essa ideia da lanterna nas nossas estações do ano, tudo clareia. No verão, a gente tem o que chamamos de sol alto. Ele fica lá em cima, brilhando de forma muito mais direta sobre nós, igualzinho àquela lanterna reta, resultando num calor super concentrado e naquele chão fervendo do verão. Já no inverno, bom, aí temos o sol baixo. A luz bate no chão com um ângulo bem inclinado, espalhando a energia por uma área maior, e as temperaturas caem. Resumindo, o sol do meio-dia no verão aquece muito mais o chão simplesmente porque ele está mais alto no céu. Não tem segredo. Anotem aí no caderno porque isso é regra de ouro. O aquecimento do solo é regulado principalmente por dois parâmetros. Primeiro, o ângulo de incidência da radiação, que é o nosso famoso efeito lanterna que acabamos de ver. E segundo, claro, a duração dessa radiação. Ou seja, quantas horas de sol a gente tem por dia. No verão, a gente ganha nas duas frentes, um sol mais direto e dias bem mais longos, uma combinação fortíssima. Seção 4. O paradoxo polar. Dias longos, mas temperaturas congelantes. Agora que a gente já domina as regras, vamos jogar essa lição lá para os extremos do planeta. Aqui vai um verdadeiro desafio científico para todo mundo pensar. Se a quantidade de horas de luz é tão importante para o calor, como a gente acabou de ver, e se lá nos polos os dias de verão são incrivelmente longos, às vezes com o sol brilhando 24 horas direto, por que eles continuam tão terrivelmente frios? Como isso é possível na prática? A resposta, turma, está bem aqui nessa imagem maravilhosa do céu do Alasca. Olhem bem para essa sequência. A gente está vendo o sol antes, durante e depois da meia-noite. Mas notem um detalhe crucial. Mesmo que o sol nunca se ponha no verão ártico, ele nunca sobe muito. Ele passa o tempo todo raspando lá no horizonte. Lembra da nossa lanterna inclinada? É o exemplo perfeito. A luz atinge o chão num ângulo extremo de inclinação. Então a energia espalha tanto que chega super fraca, sem força suficiente para aquecer o solo de verdade. Seção 5. O papel do gelo e da atmosfera, bloqueando e refletindo o calor. Mas olha, o ângulo baixo do Sol não trabalha sozinho para manter esse frio todo, não. A gente também tem que lembrar da nossa atmosfera. Vejam como os raios solares viajam nessa ilustração. Lá na linha do Equador, o caminho da luz pelo ar é super curto e direto. Mas perto dos polos, por causa desse ângulo tão deitado, a luz tem que cruzar uma camada absurdamente mais grossa de atmosfera. E durante essa longa viagem, bom, a radiação acaba batendo em moléculas de ar e poeira e muita luz se espalha ou se perde bem antes de tocar o chão. Então, para a gente fechar a conta do porquê os polos são essas geladeiras gigantes, temos esse baita espalhamento na atmosfera, que já tira muita energia. Temos também o aumento da formação de nuvens no verão, que funcionam como um escudo refletindo a radiação, e a pouquinha energia solar que passa ainda gasta tentando derreter o solo que vive congelado. Mas de longe, o ponto mais dramático é a alta taxa de reflexão do próprio gelo e da neve.
Aquele chão branco infinito funciona como um espelho gigante. A luz que sobrevive a tudo isso bate no gelo e é mandada direto de volta para o espaço. Que baita sistema, né? Seção 6. Circulação global de calor. O supersistema interconectado da Terra. Para a gente amarrar nossa aula, vamos dar um passo para trás e olhar para o balanço de calor do planeta inteiro. Olha esse gráfico aqui. Vendo essa grande área vermelha no meio, a gente percebe um superávit, um excesso enorme de energia focado ali no Equador e nos trópicos. Mas nas pontas azuis, um déficit severo de energia lá nos polos. Falta calor. Mas a natureza odeia desequilíbrios, pessoal. Então o que será que acontece com todo esse calor excessivo que fica acumulado lá no meio do globo? Acontece algo absolutamente belo. A Terra funciona como um gigantesco, incansável sistema circulatório. Aquele calor absurdo dos trópicos não fica só lá, fervendo aquela região. O planeta usa as grandes correntes oceânicas e a circulação da atmosfera, tipo os ventos gigantes, como se fossem grandes bombas, mandando e redistribuindo todo esse calor extra em direção às partes mais frias e altas do globo. É o planeta suando a camisa para manter tudo em equilíbrio. O que me leva a deixar uma provocação para vocês pensarem quando saírem daqui. Sabendo de tudo que a gente conversou hoje, da próxima vez que vocês olharem para o céu, tentem imaginar como essa gigantesca e totalmente invisível transferência de calor pelo globo, que, lembrem-se, começou com um simples ângulo de luz, está moldando o clima, os ventos e as nuvens exatamente aí, do lado de fora da janela de vocês. É fascinante. A meteorologia conecta literalmente tudo. Pessoal, muito obrigado por acompanharem a aula de hoje. Continuem sempre curiosos e de olho no céu. Até a próxima!